Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Quantos estão alegres com Jesus? Glória a Deus. Deus é bom. Amém. E tem cuidado de nós, né? Amém. É sempre um prazer estar nessa casa e estar aqui no ciclo de oração, irmãos, é meio que um culto de nostalgia. A gente lembra de algumas coisas, assim. Deus usando Estelinha em alguns círculos de orações, Deus usando a própria pastora Gleide em alguns círculos de oração, o tanto que já vimos e presenciamos Deus fazer através de círculo de oração, né? Cultos de oração que eram de portas fechadas, mas que Deus trabalhava com as portas fechadas. Quando não tínhamos perspectiva, Deus ia lá e fazia milagres acontecer, e Deus não mudou, Ele continua fazendo milagre. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês que estão presentes aqui. Quando eu cheguei aqui, que eu fui orar, eu lembrei de um texto que há muito tempo eu não falava sobre ele. E sempre que eu chego na igreja, seja para pregar, para cultuar, para servir de qualquer maneira, eu gosto de refletir sobre algum texto. E quando eu cheguei aqui, o Senhor falou ao meu coração um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 25, que é um texto muito conhecido. Um texto que muita gente já pregou, muita gente já explanou sobre, e nós iremos usar esse texto como referência nessa noite, mas a condução dessa mensagem será pelo próprio Deus, e Ele falará aos nossos corações, porque eu também vim aqui receber de Deus. A igreja está em campanha, e isso é muito bom. Entendam o propósito da campanha, estejam inseridos na temática da campanha, busquem pela resposta de vocês. O texto base dessa campanha é um texto muito rico, muito conhecido também. Narra a história de uma mulher que estava desesperada, esperando que a morte levasse o seu filho. A expectativa daquela mulher era de sepultar o seu filho ainda por aqueles dias, porque a fome já havia cometido a sua casa. Mas o Senhor tinha uma história diferente para aquela mulher. Tem um texto que diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Aleluia. Que do homem são as preparações do coração, mas a resposta vem da boca de Deus, né? Deus pode a qualquer momento mudar o curso e o rumo da nossa história. Quando as expectativas se esgotam, quando já não tem mais o que fazer e nós nos entregamos ao problema, Deus tem o poder de nos responder e mudar a história. 1 Samuel 25, verso 34, vamos falar sobre Abigail, que é uma mulher extremamente sábia, inteligente, que está inserida em um contexto maravilhoso. Eu amo esse texto porque é um texto muito simples, mas que tem uma mensagem muito objetiva, né? É um texto que, em poucas palavras, nós conseguimos fazer algumas aplicações que são extremamente necessárias para os nossos dias. E o verso 34 de 1 Samuel, capítulo 25, diz assim, mas por amor a Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal, se não tivesse vindo tão depressa à minha presença, eu juro que, de agora até ao amanhecer, não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino, dos que estão sobre as ordens de Nabal. E Davi não termina aí. Aí ele diz assim, inclusive os teus filhos. Olha isso aqui. De agora até ao amanhecer, não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino, dos que estão sobre as ordens de Nabal, inclusive os teus filhos. Davi não está mandando um recado. Ele está olhando para Abigail e está dizendo, eu iria matar os teus filhos. Mas que bom que Deus teve misericórdia e te mandou ao meu encontro. Pode sentar. Esse texto está envolvido em um contexto que um homem, que as características que a Bíblia traz não são positivas. Dá glória a Deus, irmãos. As características que a Bíblia traz desse homem, no verso 3, não são positivas.
A Bíblia faz questão de potencializar as características que Abigail tinha e de reforçar os comportamentos e o caráter do esposo dela. Mas vamos voltar um pouco antes para a gente entender isso aqui. O texto diz que Davi, ele começa a se destacar no meio do povo. Muito pela sua robustez, pela sua força, pelas suas táticas de guerra e pela sua coragem. E Saul começa a ficar com medo do destaque que Davi está ganhando. E o texto diz que mesmo se relacionando com Davi, convivendo dentro da mesma casa, Saul está tentando contra a sua vida. E Davi ele vai gerenciando aquilo até quando ele pode. Mas chega um momento que fica tão explícito que Saul quer lhe matar, que fica tão claro que Saul está tentando contra a vida dele, porque Saul direciona soldados para perseguir a Davi, e a ordem de Saul é: matem ele. A ordem de Saul foi direta. Saul diz assim: eu não quero que vocês tragam o corpo dele para mim, eu não quero que vocês levem ele prisioneiro, eu quero que vocês matem ele e acabem com essa história de uma vez por todas. Saul estava dizendo: eu não posso continuar sendo envergonhado, porque quando eu passo pelas ruas, as mulheres estão dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E Saul estava dizendo: eu não vou aceitar que um menino desse tamanho, que até ontem ninguém nem sabia quem era, ocupe essa posição. O que Saul não sabia é que o texto não é sobre o que ele queria ou sobre o que ele não queria. A história não é sobre o que ele iria ou não aceitar. A história é sobre o que Deus havia estabelecido. A história é sobre o que Deus havia determinado. E às vezes ficamos em algumas dúvidas, em alguns questionamentos, muito por conta da nossa própria vontade, muito por conta da nossa própria opinião, e por momentos esquecemos que não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu estabeleço, é o que Deus decretou. O texto sagrado diz assim, ó: se eu subir aos mais altos céus, lá o Senhor está. Se eu ir às profundidades, lá também o Senhor habita. Não há como escapar dos desígnios e nem da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é absoluta. E Saul, querendo ou não, Davi iria viver o que Deus tinha planejado para ele. E não é que Davi não tivesse condições de ficar e enfrentar, é que Davi não queria. Davi vai ter uma oportunidade de tirar a vida de Saul, e ele vai dizer assim: quem me dera atentar contra a vida do meu Senhor. Davi estava dizendo: Saul, Deus te rejeitou, mas eu te respeito. Davi estava dizendo: Saul, Deus não te quer, mas eu te respeito. E isso aqui é um ponto de atenção para as nossas vidas. Sabe por quê? A gente tem mania de desrespeitar quem Deus rejeitou. E não é porque Deus rejeitou que eu tenho que desrespeitar. Davi estava dizendo: Saul, Deus não te quer mais, Ele não tem mais esse negócio com você, não adianta, você vai enlouquecer, os demônios estão te atormentando, você já não consegue mais liderar, mas mesmo assim eu te respeito. Ó, aí o texto diz que Davi sai com 600 homens para fugir de Saul. Irmãos, Davi estava foragido, sem mantimento, com 600 homens valentes. E o texto diz que os pastores de Nabal estavam tosqueando as ovelhas próximo do local onde Davi estava. O mais lógico dessa história é Davi saquear o rebanho de Nabal, levar os homens de Nabal prisioneiro e garantir mantimento e sobrevivência para os seus homens. É o mais lógico. Eu estou em um lugar onde eu não tenho apoio, eu estou em um lugar onde eu não conheço ninguém, tem 600 homens no meu ouvido dizendo: nós precisamos de mantimento. Aí Davi olha e tem um rebanho à sua frente.
Aí sabe qual é o direcionamento de Davi para os seus homens? Não é meu, eu não vou tocar. Não é meu, eu não vou furtar. Pelo contrário, se é ovelha, eu vou cuidar. Ei, Davi poderia roubar. Ele diz, não, eu vou cuidar. As ovelhas estão lá e eu posso roubar, mas eu escolhi cuidar. O texto diz que Davi, ele escolhe cuidar do rebanho de Nabal. E ele vai cuidar do rebanho. O texto diz que ele vai cuidar dos homens de Nabal também. Passado-se o tempo, o texto diz que Nabal está organizando uma festa na sua casa. E uma festa na casa de Nabal não é como uma festa na nossa casa. Não é uma festa que a gente programa para durar 4 horas de relógio. Não é uma festa que a gente fica fazendo orçamento e contando o que as pessoas vão consumir. Estamos falando de uma festa que durava minimamente 7 dias. E a fartura, a abundância de vinho, a abundância de pão e a abundância de alimentos apresentava para a sociedade o quanto Nabal era um homem próspero. E era do interesse dele que na sua festa tivesse muito pão, tivesse muito vinho e tivesse muito azeite. Porque ele queria que as pessoas soubessem que ele era um homem próspero. Aí Davi, acreditando no bom senso de Nabal, acreditando que Nabal iria lembrar do que ele havia feito, chama 10 homens e diz assim: preparem as jumentas, vão até Nabal. E Davi ainda recomenda aos seus homens: sejam gentis com a mensagem. Expliquem para ele o que está acontecendo. Diga para eles que nós precisamos de alimento para sobreviver. Irmãos, os 10 homens vão certos de que voltaria com pão. Os 10 homens vão certos de que Nabal iria lembrar do que um dia Davi fez pelo seu rebanho. O texto diz que Nabal até recepciona os 10 homens. Até escuta o que os 10 homens têm para falar. Mas ele termina o texto dizendo assim: o que mais tem é servos fugindo dos seus senhores. Quem me garante que vocês não são foragidos? Quem me garante que vocês não fugiram e eu vou tirar o meu alimento, o meu pão para dar a vocês? Os homens de Davi não brigaram. Os homens de Davi não tentaram se justificar. Os homens de Davi voltam para Davi e dizem assim: Davi, Nabal nos recebeu. Nabal nos escutou. Mas ele disse que nós somos foragidos e que ele não pode nos ajudar. Quando Davi recebe essa mensagem, quantos estão me entendendo? É importante que vocês me entendam, tá? Não durmam não que eu termino em 10 minutos. Quando Davi escuta essa mensagem, Davi tinha mandado 10. Davi tinha 600 homens. Ele diz assim: 200 fica aqui e 400 vem comigo. Mas eu não quero qualquer um. Eu quero os 400 melhores que tivermos. Davi, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar a Nabal como é que eu trato ingratidão. Nós vamos mostrar a Nabal que ele esqueceu de mim, mas que eu não esqueci dele. Nós vamos mostrar a Nabal que eu não sou quem ele pensa que eu sou. Porque quando eu tive a oportunidade de roubar, eu não roubei. Pelo contrário, eu ajudei. E ele está me virando as costas. Você já vai entender por que tudo isso acontece, tá? Porque às vezes, Deus tem o poder de fazer umas coisas assim, inimagináveis. O impossível para ele é nada. Deus tem o poder de parar o tempo e mudar as estações. E ele não precisa me explicar.
Mas ele constrói uma narrativa quando ele quer abençoar e visitar alguém que nós não entendemos de início. Sabe por quê, pastora? Porque o propósito de Deus aqui não era com Nabal. Quem é Nabal para Deus? O propósito de Deus aqui era com Abigail. Nabal era só mais um. E para Deus matar ele, Deus não precisava de 400 homens. E Deus vai matar ele sem precisar dos 400 homens. Não é sobre Nabal, é sobre Abigail. É sobre alguém que está infeliz em um relacionamento, mas escolheu ser sábia. É sobre alguém que está criando seus filhos em um ambiente instável, ruim e perverso, mas resolveu ser sábia. O verso 3 do capítulo 25 diz que Nabal era um homem perverso e mau. Mas pelo contrário, a sua esposa era uma mulher inteligente e bondosa. Sabe aquele contratipo de família? Que os vizinhos diziam assim: se Nabal tiver, a gente não vai. Se Abigail tiver, a gente vai. Sabe aquele contratipo de família? Que os servos diziam assim: se for para tratar com Abigail, eu vou. Mas se for para tratar com Nabal, eu não vou. Porque ele não era só ruim, não. Inclusive, ele é um dos poucos homens que a Bíblia vai dizer que era ignorante. E se a Bíblia está dizendo que este homem era ignorante, é o mesmo que ele está dizendo que ele era intragável. Era alguém rude, alguém perverso, pesado nas palavras, que não conseguia se relacionar cordialmente com as pessoas. Imagina Abigail vivendo dentro desta casa. Imagina Abigail vendo seus filhos crescer dentro desta casa. E Nabal não é qualquer um, tá? Nabal é descendente direto de Caleb. O texto diz que Davi chama 400 homens e diz assim: vamos lá. O que é que nós vamos fazer? Aí Davi diz assim, ó: que todo mal que Yahvé quiser repouse sobre mim. Em nenhum momento, irmãos, eu vejo Davi usar um termo como esse. E olha que Davi já teve em situações bem difíceis. Mas eu nunca vejo Davi se comportar como ele se comporta nesse texto. Ele diz assim, ó: que todo mal que Deus quiser recaia sobre mim. Davi estava desafiando a Deus e dizendo: eu vou fazer, porque ele mexeu com o meu orgulho. Davi estava dizendo: eu nem quero saber a opinião de Deus sobre isso. Davi estava dizendo: eu não vou consultar a nenhum profeta, eu vou agir com as minhas próprias mãos. E ele estava dizendo: eu estou disposto a arcar com as consequências disso. Davi estava em um ápice de ira, que ele estava dizendo: se Deus quiser me matar, ele vai me matar. Agora eu vou destruir com a casa de Nabal. Queridos, eu não estou falando de uma chacina em que iria morrer 300 pessoas. Isso é fichinha. Eu não estou falando de uma chacina que vai repercutir em um noticiário nacional. Não é disto que eu estou falando. Eu não estou falando de uma chacina que vai repercutir mundialmente. Não é disso que eu estou falando. Quando Davi decide ir à casa de Nabal, ele estava dizendo: eu vou enterrar uma linhagem hoje. Davi estava dizendo: eu vou fazer com que a história esqueça que um dia esse homem existiu. Davi estava dizendo: eu vou acabar com a história dele e nunca mais lembrarão do seu nome. Sabe por quê? Ele não estava dizendo: eu vou matar as mulheres da casa, eu vou matar os servos da casa. Não, ele diz: eu vou matar todos os homens da casa, porque primeiro eu vou envergonhar ele e depois eu vou matar os filhos dele para acabar com o nome dele. Matar os filhos de alguém era dizer assim: ó, você nasceu, morreu e ninguém mais sabe quem você é. A tua linhagem vai ser destruída. Por quê? Porque você foi ingrato.
E eu já vou abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa para vocês. Ingratidão produz morte, enquanto a gratidão produz vida. A ingratidão de Nabal iria destruir toda uma história. E a humildade de Abigail mudou toda uma história. É um comportamento que destrói e um comportamento que vivifica. E esses dois comportamentos são inerentes a todo ser humano. É você que escolhe como você vai gerenciar isto. Você tem a opção de ser ingrato todos os dias. E você também tem a opção de exercer a gratidão todos os dias. A casa de Nabal estava em festa. O texto diz que ele já estava alguns dias embriagado. Abigail estava envolvida na organização daquela festa. E ela não vai ver quando os homens de Davi chegam. Aí o texto diz que um dos servos de Nabal, sabendo quem era o exército de Davi, chama Abigail e diz assim: minha senhora, preciso te contar uma coisa. Aí ela, o que foi? Ela disse assim: teu marido fez merda mais uma vez. E a merda que ele fez dessa vez não dá pra gente resolver. Aí Abigail diz: mas o que foi que ele fez? Ele diz assim: ó, tem um homem chamado Davi que nos ajudou quando estávamos precisando. Ele nos acolheu, ele cuidou do nosso rebanho, ele nos instruiu, por sinal. Nos ensinou, aprendemos com Davi. E ele mandou pedir alimento. E o teu marido, meu senhor, disse que não pode ajudar. E conhecendo bem Davi, ele não tomou uma decisão sensata. Aí você acha que Abigail vai chamar Nabal bêbado para discutir com ele? Você acha que Abigail vai chamar Nabal para brigar e dizer assim: seu miserável, você poderia ter feito diferente, mas você só faz tudo errado, você não acerta uma. Abigail estava dizendo: não adianta jogar pérolas a porcos. Não adianta interpelar este homem, porque ele não compreende. Davi, ela chama o mesmo servo e diz assim: prepara 200 pães, prepara alguns odres de vinho, prepara azeite e prepara a jumenta. Aí o homem diz assim: mas o que é que a senhora vai fazer? Ela diz: só prepara o que eu estou pedindo. O texto diz que o homem prepara e ela vai ao encontro de Davi. Quando Davi está chegando próximo à casa de Nabal, o texto diz que Abigail se prostra aos pés dele. E ela diz assim: tenha misericórdia, meu senhor, e desconsidere o que aquele homem perverso e indolente fez. Aí Davi está olhando aquela cena e não está entendendo nada. O texto diz que Davi não vai falar. E Abigail, ela continua a sua narrativa, explicando o que tinha acontecido. Aí quando ela termina de falar, Davi olha para ela e diz assim: você sabe o que eu vim fazer aqui? Ela diz: não. O texto original, numa Bíblia de tradição mais antiga, diz assim, ó, que Davi olhou para Abigail e falou assim: eu vim matar todo homem, ou melhor, ele não usa o gênero, ele diz: eu vim matar todo indivíduo que urina virado para a parede. Davi estava dizendo: até se os animais passarem na minha frente, eles vão morrer. Davi estava dizendo àquela mulher: eu trouxe os 400 homens mais perversos que eu tinha comigo. E de agora até o dia amanhecer, eu iria garantir que não teria ninguém vivo na tua casa. Davi estava dizendo: eu vou começar essa mortandade hoje e termino antes do amanhecer, mas eu não deixo ninguém vivo na casa de Nabal. Aí ele olha para Abigail e diz assim: inclusive os teus filhos. E às vezes o adversário não mira em você, mas mira nos teus filhos. Abigail não era uma prioridade para Davi. Davi estava dizendo: você pode ficar viva. Não me interessa. O que vai acontecer com você, para mim, pouco importa. Agora, o teu marido e os teus filhos eu vou matar.
E quem sabe no coração Abigail estava dizendo assim: meu marido você até pode matar, porque não vai fazer muita diferença. Mas com os meus filhos, a história é outra. E sabe o que talvez o Senhor te trouxe aqui para escutar? Que se você se posicionar como Abigail se posicionou, a morte não vai alcançar a tua casa. Se você for sensível ao comando de Deus, como Abigail foi, a morte não vai alcançar a tua casa. E eu estou dizendo que literalmente não alcançou, não. Davi, ele nem chega à casa de Abigail. O texto diz que ela se precipita e vai encontrar com ele no caminho. A morte está vindo em direção à casa de Nabal. E Abigail está indo em direção à morte, dizendo: na minha casa você não toca. E ela está dizendo: eu não vou lutar de igual para igual com você, Davi. É uma guerra vencida e eu sei disto. O cenário aqui não é para de tirar uma espada da bainha e ir para um campo de batalha, não. Porque Abigail também tinha uma outra alternativa. Qual? Chama os homens do teu marido e vai lutar. Abigail poderia reunir os homens do marido dela e dizer assim: vão lá e defendam a casa. Mas o texto diz que Abigail era sábia. Aleluia. E tem uma frase de guerra que diz assim, ó: quem vence uma guerra não é quem vai ao vale. Quem vence uma guerra é quem nem precisa lutar. Aleluia. Glória a Deus. Tem guerra que a gente nem precisa lutar. E às vezes a gente tem um orgulho, né? Em dizer assim: não, eu estou lutando, eu estou guerreando. E isso é bom. Mas se formos inteligentes, tem guerra que a gente nem vai precisar lutar. E o segredo para precisar ou para não precisar enfrentar algumas guerras é se humilhar. E Abigail poderia dizer: eu não preciso fazer isto. Eu não fiz nada. Eu não provoquei esta situação. Eu não sou a causadora deste problema. Pelo contrário, eu sou uma mulher apaziguadora. Mas eu não vou deixar que a morte alcance a minha casa. E se para a morte não alcançar a minha casa, eu vou precisar me prostrar diante de alguém, eu vou fazer isto. Glória a Deus. Enquanto o culto estava acontecendo aqui, eu estava pensando em algumas coisas. E quem chega primeiro não é quem faz mais, não é quem faz menos. E eu estou falando isto para vocês por experiência própria. Talento não ganha campeonato. Oratória, conhecimento teológico não promove agenda. Aleluia. Você sabe qual é a diferença entre quem se destaca e quem não se destaca? Quem mais ora. Quem mais ora. Ah, mas isso é loucura. Faz um teste. Mas eu já fiz e não funcionou. Fez errado. Durante um período muito longo da minha vida, eu dizia assim, ó, e ainda digo, tá? Eu não perco uma batalha para ninguém em oração. E eu não estou falando de pessoas não, tá? Eu estou falando do meu adversário. E nós não devemos perder nenhuma batalha em oração, não. Sabe por quê? A oração é o acesso que você tem ao Pai. E se você tem acesso ao Pai,
Os desígnios do adversário não podem imperar sobre a tua vida. E quantas não foram as guerras que a gente enfrentou em oração e o Senhor nos deu vitória? Aleluia. E quantas não foram as vezes que a única alternativa era orar? E não era orar hoje e Deus responder amanhã, não. Era orar e ficar dizendo assim: Senhor, manda um sinal. Senhor, fala alguma coisa. Era orar e dizer assim: Senhor, movimenta alguma coisa. E parecia que nada estava acontecendo. Meu Deus. Aleluia. Um dia eu estava em um vale tão grande, tão grande. Eu fiz uma oração e disse assim: Deus, ou o Senhor vai falar hoje, ou eu vou parar. E não era que eu ia parar a caminhada não, tá? Eu ia continuar sendo crente. Eu nunca tive essas loucuras de ficar contrapondo, servir a Deus em troca de alguma coisa. Não! É porque eu estava buscando uma coisa e nada dava certo. E eu disse assim: Deus, se o Senhor não responder hoje, eu vou entender que o Senhor não quer e vamos partir para outra. Irmãos, eu estava dentro de um banheiro, não dava 4 metros. Eu olhava para o espelho e as lágrimas caíam. Sim, eu dizia assim: Deus, eu preciso que o Senhor me responda hoje, porque se o Senhor não responder hoje, amanhã eu não oro mais por isto. E vou entender que o Senhor não quer. Sábado de tarde, isto era umas 2h30. 3 horas eu vou para o ciclo da oração. O ciclo da oração lá na sede, a porta ficava na metade assim, ó. A gente se abaixava e entrava. Eu tinha orado, era umas 2h20 da tarde, irmãos. Cheguei no ciclo da oração, era umas 3h30. Quando eu abaixei, que eu entrei, Marinalva estava com o microfone na mão. Marinalva disse assim: Wilson, Deus te trouxe aqui hoje, e eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? As palavras que eu disse a Deus na oração. Foi palavras, tá? Deus usou Marinalva. E disse em detalhes o que eu tinha perguntado para ele. Mas, Vaz, por que você está contando isso aqui? Para vocês entenderem que quando você ora, você não está orando para o Buda. Que quando você ora, você não está orando para a pastora da igreja. Que quando você ora, você não está orando para a Aparecida. Não! Quando você ora, você está acessando um lugar que muitos queriam, mas não pode. Quando você ora, você está em uma audiência com aquele que é justo juiz e resolve todas as causas. Quando você ora, você está acessando um ambiente que não é terreno. Então, não faleça na oração. Quando você ora, você está indo direto a Deus. Aleluia. E quem é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe daria uma pedra? Ou lhe pedindo um peixe lhe daria uma serpente? Quando você ora, você está orando ao Pai e o Pai se encarrega de te responder. Aleluia. E o Pai se encarrega em fazer aquilo que você não pode fazer. E quando eu estou falando em oração, eu não estou falando em ritual não, tá? Porque tem uma oração aí que parece que é ritual. E a Bíblia vai ensinar sobre isto. A Bíblia vai dizer que os fariseus, eles oravam e gritavam em praça pública, para as pessoas escutarem a oração e perceberem a eloquência da sua fala. Aí o Senhor vai dizer: quando for orar, não ore igual aos fariseus. Quem precisa escutar a oração não é o irmão do lado. Você não precisa colocar uma placa nas costas e dizer assim: eu estou orando, eu estou em campanha, eu sou o maior orador da igreja. Não, 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 não. Não é sobre isto. Orar às madrugadas é bom? É bom?
Mas às vezes você não consegue orar às madrugadas. Ore quando você puder, mas não deixe de orar. Oração na nossa vida não tem que ser como tirar pedido, não é balcão de pastelaria que você chega, pede e sai, não. Mas Laos, por que você está falando de oração com a gente? Queridos, eu não estou falando aqui do que eu vi outras pessoas viver. Eu estou falando para vocês do que eu vivi. Aleluia. Existe uma época da minha vida. Prova é uma coisa natural, assim, a gente passa todo dia. Eu estava numa situação deplorável, sem dignidade humana. Sem dignidade. Porque para você ter dignidade, você precisa ter algumas coisas básicas da subsistência. E o básico a existir, eu não estava tendo. Então eu não tinha dignidade. E um homem que não tem o seu próprio sustento, ele não tem dignidade, tá? Eu não tinha dignidade. Sabe onde é que você me encontrava? 5 às 6, 1 hora de oração. Meio-dia a 1 hora da tarde, mais 1 hora de oração. 6 às 7, mais 1 hora de oração. 11 à meia-noite, mais 1 hora de oração. A gente tirava 4 horas de oração por dia. 4 horas chorando e dizendo: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Gente, coisas que hoje é tão natural, eu tinha que levar para a oração. Eu orava hoje para Deus mandar o que comer amanhã, porque eu não tinha. Eu orava hoje para Deus mandar o dinheiro de cortar o cabelo na outra semana, porque eu não tinha. E eu não estou reclamando não, tá? Às vezes eu estava deitado e o Senhor dizia assim: levante agora, ore por fulano, beltrano e ciclano. Você vai usar essas palavras aqui na oração. E eu sei que Deus responde oração. Eu não tenho medo em dizer para vocês que Deus responde oração. Mas, entretanto, porém, todavia, existe uma questão. E que esta não pode ser ignorada. Nas cartas à igreja, nós vamos aprender que determinadas orações não vão chegar ao céu. Mas, Welson, qual é a oração que não chega ao céu? A oração de quem quer ser filho, mas não respeita o pai. Essa é a oração que não chega no céu. A oração de quem é bom em dizimar e ofertar, mas não é bom em perdoar. Essa oração não chega no céu. E todos os dias o Senhor vai nos impor algumas condições. E uma das é: negue a você mesmo. Não pense você que Deus vai escutar a sua oração se você não fala com ninguém da tua casa. Não pense você que Deus vai escutar a sua oração se você não tem capacidade de perdoar o teu irmão. Mas eu não consigo. Eu também não conseguia. Eu tinha um problema muito sério, e que Cristo me libertou. E eu posso dizer para vocês que eu sou liberto. Eu tinha um problema que se eu me chateasse com você, eu não iria brigar com você. Eu não ia dizer para você que eu gostei ou que eu não gostei. Eu ia enterrar você da minha vida. E isso era com qualquer pessoa. Eu tinha um problema dentro da minha casa tão grande, que a pessoa que eu mais amava, eu já tinha alguns anos sem falar com ela. E se eu encontrasse ele na rua, eu virava a rua,
para não olhar para ele. Porque um dia ele disse que eu fiz uma coisa que eu não tinha feito. Aquilo para mim foi suficiente para me dizer: você está morto. Aí eu resolvi ser crente. Aí quando eu resolvi ser crente, um pastor que hoje descansa no Senhor fez o meu discipulado, e a primeira coisa que ele falou para mim foi assim: mas desse jeito aí não entra no céu não, tá? Se você quiser pode deixar de vir para a igreja amanhã, não precisa vir mais não. Tô falando sério. Desse jeito aí você não precisa vir mais para o culto não, pode ficar em casa. Porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho de salvação. E desse jeito que você está aí, não dá não. Eu tinha duas opções. Ou eu continuava, ou eu desistia. Aí eu falei para ele: eu quero continuar. Ele falou: então vem aqui que eu vou te ajudar. Porque não vai acontecer de uma noite para o dia não. Vem aqui que eu vou te ajudar, porque você está disposto. E aí a gente começou um processo, irmãos, de libertação diferente de muitos que a gente vê por aí. Era um processo de discipulado. Ele mandava uma cartilha e dizia assim: ó, essa semana você vai abdicar dessas 3 coisas aqui. Na próxima semana você vai abdicar dessas outras aqui. E parecia que aquilo ali não ia funcionar. Na proporção que você ia obedecendo, as coisas iam acontecendo. E aí eu fui me limpando de um monte de coisa. Mas a barreira do perdão ainda estava lá. Aí ele disse assim: Elcio, vamos começar a fazer um propósito de jejum? Vamos. Vamos jejuar porque Deus vai te dar força, discernimento e estratégia. 21 dias o primeiro propósito. Aí a gente fazia 21 dias jejuando, parava 7 e começava mais 21 de novo. E eu não estou falando aqui de jejum de 12 horas não, tá? Era um jejum de 4 horas, 21 dias. Depois a gente aumentava para 5 horas por mais 21 dias. Irmãos, eu sou a prova de que jejum não emagrece. Porque se jejum emagrecesse, eu estava com uns 45 quilos. Eu jejuava 21 dias, parava 7, jejuava mais 21. Aí quando eu fui acostumando, a gente começava a fazer 14 dias de pão e água, aí passava 3 dias, fazia mais 14. Mas não, se você estava jejuando para ficar rico, não. Eu estava jejuando dizendo assim: Jesus, quebra meu coração, Pai. Eu jejuava e dizia assim: Jesus, me amassa. Imagina você jejuar para pedir para Jesus te quebrar. Eu jejuava assim. O pastor dizia: você vai jejuar e pedir para Jesus lhe quebrar. Mas ele não pode me quebrar sem eu pedir, não. Você tem que pedir. Queridos, terminei um jejum de 21 dias. Eu lembro como fosse hoje. Eu já tinha perdoado algumas pessoas, porque assim, no decorrer do processo, algumas iam indo, sabe? Mas tinha outras que o negócio ainda estava ali, e volta e meia eu lembrava com dor. E o termômetro para mim do perdão era se eu lembrasse do que a pessoa me fez e não sentisse mais mágoa. E tinha algumas pessoas que quando eu lembrava, ainda me machucava. Eu dizia: ainda não é você, vamos pro próximo. É sério, eu estou falando para vocês o que eu vivi. Às vezes, pastor, eu marcava para ir na casa da pessoa, vou lá pedir perdão a fulano hoje. Aí no meio do caminho, eu lembrava do que a pessoa tinha me feito e aquilo me fazia chorar. Eu voltava: eu ainda não perdoei. Sabe por quê? Perdoar é lembrar sem sentir dor. Se você lembra do que te fizeram, mas ainda com sede de vingança, você não perdoou. Se você lembra do que te fizeram, mas ainda pedindo para Deus: mata ele, Jesus. Não envergonha ele, Jesus, porque não, tem alguma coisa errada, volta. E eu ficava nessa prova, tá? Eu me lembro que tinha um irmão que era obreiro da igreja. E eu tinha uma recha antiga com ele. E aí a gente começou a congregar junto. Eu falei: Jesus, eu tenho que perdoar esse homem, Senhor, mas ainda está doendo aqui. Me fala o que é que eu vou fazer, Senhor. Irmãos, eu passei umas 4 vezes marcando para conversar com esse homem, não tinha coragem. Quando foi um dia,
Eu acordei, fui no monte, orei. Quando eu voltei, eu estava voltando do monte, foi um dia de culto. Eu tentava lembrei do que aconteceu e era como se nada tivesse acontecido. Eu falei, hoje eu pego ele na porta da igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, ele estava lá trabalhando como porteiro. Falei para ele assim, não importa o que aconteceu, e eu sei o que aconteceu, porque eu não sofri amnésia não, tá? Eu sei o que aconteceu, mas eu estou te perdoando pelo que aconteceu. E tem mais, eu estou te liberando no mundo espiritual, você tem paz para prosperar. Porque quando a gente perdoa, a gente libera o outro no mundo espiritual. E eu disse para ele, eu estou te liberando no mundo espiritual, porque essa corrente precisa ser quebrada tanto na sua vida como na minha. E às vezes você está vendo uma pessoa que tem tantos anos na igreja e não sai do lugar, é porque está preso por correntes espirituais que precisam ser quebradas. E vou dizer mais, não adianta expulsar demônio não, ele sai e volta. Se expulsar o demônio resolvesse, eu mesmo ficava com a mão na minha cabeça, sai em nome de Jesus, sai, não resolve, irmãos. Quantas obras de libertação a gente fazia de manhã, o diabo voltava de noite. Toda semana a gente estava na mesma casa tirando os mesmos demônios. Porque não adianta não, tá? Existem armas que nós precisamos usar de maneira estratégica. E perdoar é uma arma que nós temos e precisamos aprender a usar. Mas sabe o que acontece? Não, eu não posso me humilhar não. Se ele quiser, aleluia. Se preocupe não, tá? Não pode ser que eu não venha mais, está tudo bem. Tem gente que diz assim, não, se ele vier falar comigo eu perdoo. Não vai vir. Se ele mandar uma mensagem para mim, aí eu vou falar com ele. Não vai mandar. É você, Abigail, que precisa se humilhar. Mas eu não fiz nada. Cristo também não fez nada e foi pendurado em um madeiro. Mas eu não falei, fui mal interpretado. Tudo bem, a tua história não me interessa. Perdoa. Não, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Queridos, a mulher vivia com um homem mau e perverso. Você quer que eu te fale o que aconteceu com esta mulher? O homem era mau, perverso, ignorante. Você acha que eram coisas boas que acontecer com essa mulher? Ele era tão desprezível que quando ela vai falar com Davi, ela diz assim, ignora o que aquele homem insensato fala. Ignora as palavras daquele homem. Ela estava dizendo, Davi, se você puder, esqueça o que aquele homem falou, porque o que ele fala não tem sentido algum. Talvez ela já estivesse até acostumada a viver aquilo ali, que ela estava dizendo, é só mais uma de tantas as outras que ele faz. Aí o texto diz que Davi fala assim para ela, louvado seja o Deus de Israel, que te trouxe ao meu encontro, e por causa da tua atitude, eu vou ter misericórdia da tua casa. Aleluia! O texto diz que Davi volta de onde ele estava, Abigail vai para casa, aí você acha que ela vai chamar Nabal para contar o que aconteceu? Não, até porque ele estava embriagado. O texto diz que ele estava bêbado, prostrado sobre uma mesa. Sabe o que acontece? O dia amanhece. Quando o dia amanhece, o texto diz que Abigail chama ele e fala assim, Davi veio aqui ontem, tá? E ele disse que ia matar todo mundo. Mas eu entreguei o alimento para ele e ele teve misericórdia das nossas vidas. Aí o texto diz que Nabal ficou 10 dias perturbado. E ao término dos 10 dias, ele morreu. Qual foi a causa da morte de Nabal? Morte natural.
Mas Deus já ia matar Nabal, eu sei. Pessoas como Nabal não ficam muito tempo viva. E por que Deus não deixou Davi matar Nabal? Porque não era necessário. E por que eu falei para você que o propósito de Deus não era com Nabal, era com Abigail? Porque quando Nabal morre, Davi manda chamar Abigail. Oh, Elson, você está dizendo que eu vou ficar viúva? Não falei isto. Eu só estou falando que existem alguns problemas que Deus vai resolver à maneira dele. Eu não estou dizendo aqui que você vai ficar viúva, eu não estou dizendo aqui que Deus vai matar as pessoas. Eu estou dizendo que alguns problemas Deus vai resolver à maneira dele. E a maneira de resolver o problema de Abigail foi matando Nabal. Nabal morre. 10 dias depois já aconteceu o que eu te falei. O texto diz que Davi manda um servo lá e diz assim: pergunta a Abigail se ela quer ser a minha esposa. Aí Abigail diz assim: esposa? Se você me convidar, olha o que ela disse: se você me convidasse para ser tua serva e limpar os pés dos teus homens, eu iria. Quem dirá para ser tua esposa? Ei, Abigail, ainda não acabou. Ei, Abigail, ainda não terminou. Deus tem novos começos para a tua vida. O teu sofrimento vai acabar. O teu sofrimento tem data fim. Aleluia! Algumas pessoas serão movimentadas de lugar. Algumas coisas irão acontecer fora do que está previsto. Por quê? O céu está narrando uma nova história para a tua vida. Aleluia! E talvez você já não acredite mais, porque você já tentou de inúmeras maneiras. Mas pode contar os dias e você vai testemunhar que algumas coisas mudaram de lugar. E outra, não vai precisar que você faça absolutamente nada com as suas mãos. Davi agradece a Deus e diz assim: muito obrigado, Senhor, pelo Senhor não ter deixado que eu derramasse o sangue da casa daquele homem. Davi estava dizendo: muito obrigado, Senhor, que eu tinha preparado uma coisa, mas o Senhor já estava desenhando outra. Ei, pode preparar a data do culto de ação de graça. Antes de terminar esta campanha, você vai testemunhar o que Deus fez. Não precisa me dizer o que é. Não precisa você me dizer o que é. Mas é como se eu estivesse dentro de um lugar e visse alguém por livre e espontânea vontade arrumando as coisas e dizendo: eu vou embora. É como se alguém estivesse dizendo: chega, eu não quero mais, eu vou te deixar em paz. E quem sabe você estava dizendo assim: mas Deus, seria tão bom se o Senhor fizesse desse jeito. Seria tão bom se o Senhor fizesse desta maneira. Deus está dizendo: eu vou te surpreender. Antes de terminar esta campanha, eu vou te surpreender. O teu perseguidor vai mudar de endereço. O teu acusador vai esquecer o teu nome. Tem pessoas aqui que estão vivendo um dilema familiar muito árduo. E esse dilema está te levando a algumas exposições. E você tem orado e tem dito: Senhor, faz alguma coisa. Deus está dizendo: eu vou apagar essa história. Ei, o teu nome não vai ser mais pauta dessas discussões. O teu nome não será mais pauta das confusões que têm acontecido dentro da tua casa. Por quê? Porque Deus vai resolver a maneira dele.
Porque Deus vai amanietar o valente, Ele vai amarrar o gigante que tem se levantado contra a tua vida. Ele vai dar um basta naquilo que tem te feito sofrer sobremaneira. Quantos acreditam nisso? Quantos entenderam o que Deus falou com você aqui, irmãos? Que bom! Que bom que você entendeu. Que bom que faz sentido para você. Às vezes, criamos algumas expectativas, né? Do que vai acontecer, de como vai acontecer, da maneira que tem que ser, e aí Deus vai na contramão de tudo que nós pensamos e projetamos e faz acontecer do jeito dele. E faz acontecer da maneira dele. Ele é Senhor do tempo. Ele manda nas estações. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Eu já vou passar para as meninas encerrarem e orar, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Glória a Deus. eu insisto em dizer, Deus vai mudar estações na vida de algumas pessoas. O Elson, o que é que Deus faz quando Ele quer mudar estações? Ele faz inverno parecer verão. Ele faz outono virar primavera. Aleluia! A terra está seca, não tem produzido frutos, e talvez você está desesperado e desesperada, dizendo: Senhor, faz alguma coisa. E o Senhor está dizendo que vai florescer como floresce na primavera. E que você vai comer destes frutos. Ei, não é morte, é vida. O azeite não é para morte, é para vida. A farinha não é para morte, é para vida. Talvez você estava dizendo: vai ser o último pão. O Senhor está dizendo: não vai ser o último. Vai florescer e vai dar frutos. Mas eu não falei isto para ninguém. Não é para falar. Mas eu queria contar. Não é para contar. Vai florescer e vai dar frutos. Mas estatisticamente não tem como. Vai dar fruto. Como? Não me pergunte, não sei. Eu só estou dizendo que vai. Vai florescer, levanta a mão. Vai florescer e vai dar fruto. Ainda por esses dias, aquilo que o olho humano não viu, aquilo que não subiu ao coração